Nós vamos ler o texto de Marcos 13, a partir do versículo 24 até 37. Diz assim: Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos, os quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa a sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente e não o encontre dormindo, o que lhes digo a todos: vigiem. Amém. Muitas pessoas, não apenas nos dias de hoje, mas muitas pessoas, desde que a Bíblia diz, e a história aponta assim, nós cremos, que Jesus subiu aos céus após a sua ressurreição, muitas pessoas tentam falar, ou descobrir, ou citar a data literal da segunda volta de Jesus. Eu acho que, mesmo que você não seja cristão, esteja nos visitando hoje, você já ouviu alguém falar sobre isso. A gente tem algumas caricaturas aqui no Brasil de pessoas que aparecem de tempo em tempo também, para falar sobre isso. Mas temos gente que fala sobre isso, e sério, fala sobre isso, e pessoas seguem essas pessoas falando sobre essas datas. Sempre que a gente tem uma data, que coincide 8 de 8 de 2028, de 2088, sei lá quando vai vir essa uma data assim que bate, pessoas falam que, alguns vão querer trazer para essas datas que a gente olha e fala: uau, data que combina aqui os números, querer colocar alguma coisa mística, espiritual, e falar sobre o retorno de Jesus no fim dos tempos. E tem pessoas também, e isso faz parte dos dias de hoje, já fez parte também de outros momentos da história, que vão tentar trazer essas questões sobre o fim dos tempos, ou sobre o retorno da volta de Jesus, de uma maneira mais suave, não como um evento literal. Ou tentar falar que a implementação do reino de Deus é porque a igreja vai avançando e prosperando, e os valores do reino de Deus vão permeando a sociedade e a vida das pessoas, e nós vamos viver felizes aqui na terra, e o homem vai ser pleno, e esse tipo de coisa. Quer dizer, tenta colocar como se as palavras de Jesus aqui não fossem de uma maneira literal, fossem de uma maneira mais poética, encorajadora. E há um olhar sobre isso que a gente chama inclusive de teologia liberal, que a gente não tem tempo para ficar falando disso hoje, mas que permeiam várias questões de milagres na Bíblia como uma explicação lógica ou científica, ou sei lá o que, para provar que aquilo não é bem assim e tal. Mas a gente tem um problema, pelo menos com a leitura de Marcos capítulo 13, e nós lemos semana passada, e irmãos e amigos que estão aqui, eu queria mais uma vez, de novo, uma oportunidade que eu tenho para te encorajar. Estamos chegando na reta final do ano, e é tempo de você reler o Evangelho de Marcos. Aproveite esse tempo que a gente está estudando todo domingo. Leia,
Leia os textos sem pressa, sem paranoia de acabar rápido. Aliás, se você quiser fazer um exercício, e eu queria te encorajar porque é bom, é válido também, e envolve um santo esforço aí, mas é um esforço que é para o bem. Você pegar o Evangelho de Marcos, um tempo de fato que você tenha, no final de semana, ou um tempo mais livre aí, que você consiga se organizar, gente, é maravilhoso ler o Evangelho de Marcos numa sentada. Sentar, ler, degustar do texto, pegue uma versão da Bíblia que você ainda não leu, a mensagem, por exemplo, do pastor Eugene Peterson, que é uma paráfrase da Bíblia, e ler, e estudar da leitura como um livro. Você vai ver que você lê isso aqui em uma hora e pouco. Você consegue ler um livro da Bíblia, o Evangelho de Marcos, 16 capítulos, ou, como sugerido em alguns aplicativos aí, no Universo, por exemplo, sugere a ler em uma semana, 8 dias na verdade, 2 capítulos por dia, mas sem pressa, gente, leia um capítulo por dia, mas medite. E aí eu estou falando isso por quê? Porque aqui, desculpe, mas a gente chega aqui no capítulo, que é o capítulo 13, que é um dos mais difíceis de ler, um dos capítulos que Jesus está falando sobre o fim dos tempos. É Jesus que está falando. É por isso que há esse tipo de explicação para querer suavizar o que Jesus está falando. É complicado porque Jesus está descrevendo e trazendo uma descrição aqui pesada, séria. Aqui é um texto que, desculpe, você ler isso aqui, a gente meditar nessa manhã e ser normal para você, para mim não é. Eu tenho um dos textos, primeiro, que eu tenho dificuldade para explicar. É um dos textos que a gente tem várias interpretações, né? Saiba disso, gente, principalmente quem é novo na fé, quem é muito maduro também aqui, já de caminhada com Cristo. Tem algumas passagens que são mais difíceis. Tem textos que nem todo mundo está de acordo na interpretação que é possível explicar de mais de uma maneira, né? E há outros que a gente tem uma forma de pensar que é mais certinha, já é bem mais fácil de colocar a aplicação daquele texto. Mas esse aqui em particular, Jesus fala, quero já citar, fica com a sua Bíblia aberta, tá bom? E a gente tem a ajuda do Data Show também com o texto aqui. Mas já no versículo 27, presta atenção que Jesus está falando aqui, com todas as letras, daqueles que estão ouvindo a palavra, naquele tempo e agora, ouvirem. Ele fala que ele está vindo reunir os seus eleitos, dos 4 ventos dos confins da terra até os confins do céu. E é por isso que ele vai dizer no versículo 33, fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. Então pronto, ele já falou aqui, com todas as letras, vocês não sabem quando virá esse tempo. Mas é interessante que, logo no versículo 24, que foi o primeiro versículo que a gente começou a leitura nessa manhã, ele diz assim, mas naqueles dias, que dias, gente? Que dias? Ele está falando aqui dos dias após aquela tribulação. E aí a gente tem outro problema, que tribulação é essa? Semana passada eu falei um pouquinho sobre isso. Uma tribulação que parece que já começa logo após a ascensão de Jesus, nos dias dos apóstolos. Já começam uma situações ali, onde nesse texto mesmo a gente vai voltar para a meditação da semana passada, porque Jesus fala que seus discípulos vão se deparar em situações que vão precisar falar pelo Espírito Santo de Deus. E aí a gente vê no livro dos Atos dos Apóstolos isso já acontecendo, os apóstolos falando diante de autoridades, diante de pessoas, e que o texto é muito claro também falando que eles falam pelo Espírito Santo de Deus sobre a vida deles. E aqui, esse texto que é a sequência da pregação da semana passada, a questão que Jesus vai complicando um pouquinho mais essa questão da tribulação e dos fins dos tempos, porque aqui ele fala que depois desses dias, sinais cósmicos, apocalípticos vão acontecer. Versículos 24 e 25, olha o que ele fala, é Jesus que está falando. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. E aí vamos para o Apocalipse, porque
A gente vai ler Apocalipse capítulo 6, os versículos 12 a 14. Diz assim, João, quando está escrevendo Apocalipse, capítulo 6, versos 12 a 14. Observei, quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Eu não sei se você viu desse ano, mas muita gente compartilhou nas redes sociais aí fotos de um eclipse lunar, e um eclipse da lua ficou toda vermelha de sangue. O pessoal já compartilhou textos bíblicos sobre isso, e eu não quero ser na piada sobre isso não. O pessoal fez isso. Se você me perguntar, vou tomar um cafezinho, porque eu não sei te falar sobre isso. Fiquei surpreso, eu achei um evento fantástico. A única questão que eu te falo, e aí se a gente conversa aqui já hoje, para ninguém ir para casa olhando para o céu e procurando coisa, é que a gente não viu estrelas do céu caindo ainda, né? Ouviu? Quem viu? Levanta a mão aí e fala com a gente, né? A gente não viu estrelas caindo. E o que quer dizer isso da literalidade desse texto? A gente não sabe, ao certo, como é que é esse negócio. Na verdade, a gente lê e fica perplexo com aquilo que Jesus está falando, e da gravidade disso. É por isso que, é sério, gente, os eventos que a gente tem visto ultimamente, eu não sei se eles já aconteceram, primeiro porque eu não sou mais expert nesses assuntos, céu, de estrela, enfim. Mas, a gente não sabe, não existe registro se isso já aconteceu em outros momentos da história. E uma coisa que eu falei semana passada aqui na igreja, eu falo com todo temor a Deus, mas é que há uma interpretação e há uma linha dentro da teologia, há uma possibilidade, entre os diversos caminhos que a gente fala, de interpretação, não apenas esses textos, onde Jesus falando dos sinais dos tempos, mas onde há registros apocalípticos na Bíblia, há muita coisa que o pessoal comenta que pode ser que quase tudo isso de fato se cumpriu, com exceção das estrelas caindo do céu, de outras coisas que aí vem nesse texto na sequência, de coisas físicas, bem graves, que ainda não aconteceu. E por que eu falo isso? Porque eu quero voltar naquela questão que eu falei brevemente semana passada. Há uma linha hoje dentro da igreja que você pensa concretamente que o Evangelho tem que chegar até todas as pessoas do mundo, tem que evangelizar o mundo todo para Jesus voltar. Mas o Evangelho de Atos diz que os discípulos já cumpriram essa missão. Eu quero deixar com você, leia Atos dos Apóstolos. E com isso, por favor, eu estou aqui falando que nós não devemos ter uma intensidade missionária de ver tantos povos ainda não alcançados nos dias de hoje. Mas esses povos que não são alcançados nos dias de hoje têm a ver com a gente, cumprir a nossa missão para os dias de hoje. Mas os apóstolos, você vê pessoas de todas as tribos e nações sendo alcançadas. Atos fala que eles sacudiram o mundo de então de cabeça para baixo. Então você tem que ler Atos. A gente ficar no chutão do Google, gospel aí, né? Será que está acontecendo tal? Mas é interessante, a Bíblia ela fala que parece que os apóstolos levaram a sério a ordenança de Jesus. Mateus, capítulo 28, eles levaram a sério de irem toda a terra pregando o Evangelho. Agora, o que nós vemos hoje é que nessa história do cristianismo, a história bagunçou muita coisa. E hoje, o mundo de hoje precisa do Evangelho. Povos nos dias de hoje precisam da nossa misericórdia e graça do Senhor por nossas vidas, para a gente ler onde o Evangelho, onde está ausente a luz de Jesus brilhando nesse mundo. Onde você olha para o mundo e no globo e vê que a glória de Deus não aparece. Parece que não aparece, né? É a nossa impressão. Você tem que olhar para o mundo e olhar que o Evangelho é para todos. É grande demais de fato. É por isso que é um trabalho que é colocado para a igreja toda do Senhor, não para a igreja batista, mas é da igreja do Senhor, das suas diferentes tradições cristãs. Mas é uma urgência. É uma urgência.
quando você vê pessoas nos dias de hoje, com a tecnologia que nós temos, com os recursos que nós temos, o Evangelho parece que ainda não alcançou. Você vê isso pelo esforço que é feito já há muitos anos, a própria tradução da palavra. Vai no site da Wycliffe, de outros ministérios aí mundiais, né, organizações internacionais de tradução da Bíblia, para você entender os números que eles falam, da dedicação de homens que estão colocando a sua vida nesse esforço de traduzirem a Bíblia para diversos povos, tribos, línguas, nações. É sério, gente, o trabalho que é feito aí fora. E a partir de onde Deus tem nos colocado, é muito sério, e a gente precisa estar ouvindo. A gente precisa estar com o coração, que quando você ouve isso, você fala: comigo, eu sou igreja. Eu sou igreja de Jesus. Eu sou esse discípulo de Jesus que precisa estar atento a tudo isso. Mas vamos voltar ao texto. Trazendo de novo aqui, porque Jesus está falando coisas, gente, que um culto pela manhã é impossível a gente esgotar esse assunto. Aqui hoje é só para a gente ter um estudo de uma meditação que nos leve a ficar de joelhos. A gente dá a palavra do Senhor. Ele vai voltar. Meu irmão, se isso não é para quebrar a tua arrogância, ou tua postura diante de um Deus vivo, que Ele prometeu voltar, eu ouço falar sobre isso, e essa é uma proclamação que a igreja tem que resgatar nos dias de hoje. Jesus vai voltar. Ele vai voltar. É para valer o negócio. Não é brincadeira. Enquanto você ouve isso, para nos colocar de joelhos, gente, para nos colocar diante de uma esperança e falar assim: Senhor, o que é essa passageira dor que eu estou sentindo hoje, na iminência que o Senhor está à porta? O que é a luta e a tribulação que eu estou passando hoje, diante até das lutas que irmãos estão passando hoje, e outras circunstâncias, na iminência da tua volta? É por isso que quando Paulo fala aqui, a tua graça me basta, é válido ainda hoje, gente. Vamos orar por pessoas aqui hoje, que nós vamos orar, viu? Vamos terminar o culto hoje com clamor a Deus, por algumas situações que eu vou dar nome aqui daqui a pouco. Mas, por favor, quando Paulo fala, a tua graça te basta, ele podia ter falado, a tua cura me basta, Senhor. O teu milagre me basta. Mas não é isso que Paulo fala. Paulo fala, a tua graça me basta. É diferente. Então, por favor, quando você está com um olhar no Evangelho, ouvindo um pseudo-evangelho, que não começa com a tua graça me basta, e que se o teu milagre ele vai te alcançar hoje, a tua bênção vai vir aqui na tua vida hoje, você vai experimentar. Para aí. Sim, Deus opera milagres ainda hoje. Sim, Deus faz coisas que eu não sei descrever. A gente está ouvindo aqui testemunhos hoje, gente, que Deus está fazendo. Sim, Ele age. Sim, Ele é misericordioso. Mas, por favor, graça é acima de tudo isso. É acima de tudo isso. É a partir dali que a gente caminha. E aqui, gente, a gente está num texto, de novo, quando a gente fala sobre os sinais dos fins dos tempos, e que Jesus está falando aqui, é muito grande esse negócio. A gente é muito limitado para descrever isso. A gente está vendo aqui que tem coisas que são cósmicas. É quando fala assim, parece que é um filme da Marvel, né? Que vai acontecer. Para quem assistiu aí os últimos filmes, eu estou louco pro Annihilation, que está por vir. Tem alguns aqui que vão falar amém, né? Mas, quando você vê um filme desse, você fala assim, gente, eu não sei se você para pensar, mas a linguagem do cinema é uma linguagem da arte. Está permeada do Evangelho. Você entende essas maluquices. Depois a gente parte um papo nerd evangélico. Mas quando você vê literatura, você vê histórias, é tudo permeado de Evangelho. Eles não sabem, mas tudo sobre algo que está por vir, algo grande demais. E é louco de você ver a imaginação criativa do homem em tudo isso que acontece. É maravilhoso, é surpreendente. E aí você olha para tudo isso que o homem hoje já é capaz de pensar, elaborar, criar tal. Mas imagina essa cena. Imagina o que é que Jesus está falando aqui. E ele está falando, olha, vão vir sinais. Já estão vindo. Estão vindo. Está acontecendo. Tem acontecido no meio de toda a história. Estão por vir. E esses sinais, na terra e no céu, é para sinalizar que o fim está chegando, chegou. É para falar que Ele está à porta. E como eu mencionei no domingo passado, e alguns estão ausentes, os apóstolos que estão ouvindo isso,
Eles pensam que isso tem a ver, e eles vão viver isso, com a destruição do templo de Jerusalém. Então, quando o templo for destruído, Jesus já está de volta, está às portas. Eles não imaginavam que 2000 anos depois, a gente estaria aqui pregando ainda sobre isso. Eles não imaginavam que esse estou às portas tem semelhança da história. Tudo isso. É louco pensar nisso, gente. Mas esse texto, e a gente vai voltar a ler alguns versículos aqui, ele está falando: na terra e no céu, tudo será abalado, quando Deus se prepara para vir julgar a pessoa do seu filho agora. E outro texto, aí eu não vou ler, só vou citar para quem gosta e tiver curiosidade, faz paralelo a isso que Jesus está falando. Se você quiser ler depois, vá para Isaías capítulo 13, vá para Isaías capítulo 34, vá para Ezequiel capítulo 32. Mas é interessante que aqui nesse texto, quando você vai para o versículo 26, Marcos 13, Jesus está falando: então, quando você vê essa palavra, essa expressão na Bíblia, gente, é para você prestar atenção. Então, porque é uma palavra poderosa de antecipação de algo que Jesus está falando. E ele vai falar: se verá filho do homem. De novo, filho do homem, que é a grande imagem, figura descrita ali no livro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14, e Jesus vai estar falando aqui. Você vai ver: então se verá o filho do homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Então você precisa lembrar que dentro do Evangelho de Marcos, que a gente está estudando há mais de ano aqui na igreja, Marcos já se referiu a Jesus como esse filho do homem, ligando com a questão profética ali e da profecia de Daniel, no capítulo 8 de Marcos, versículo 38. Já falou essa expressão sobre Jesus, sobre o filho do homem. E daí, que agora no versículo 27, ele continua a dizer: e ele enviará seus anjos. Por que ele diz isso, gente? Por que está citado isso, que ele enviará seus anjos? Que eles virão colher o trabalho feito pelos seus santos, aqueles que sofreram, que pregaram, que proclamaram o Evangelho a todas as nações, assim como afirma no versículo 10 desse mesmo texto que eu vou ler aqui. E no versículo 10, que foi semana passada, Jesus fala: é necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. Então, em resposta ao cumprimento disso, é que Jesus vai enviar agora os seus anjos. Vai enviar seus anjos para colher. Agora é hora de colheita, gente, não é mais de proclamação. Agora é hora, vai chegar um dia que não é mais proclamado o Evangelho. O Evangelho agora ele vai ser colhido. Uma expressão, acho bonita, em inglês fala de harvest. É uma expressão fantástica. Quer dizer, esses serão reunidos de todos os cantos do planeta, assim como no céu. Meu irmão, é grande demais. A gente que está aqui nessa rua Pirassununga, vamos supor, em Santo André, pensar os 4 cantos deste mundo. Para você que viajou já no Brasil um pouquinho, para todos os irmãos aqui que têm tido a oportunidade maravilhosa de viajar um pouco além, para outros países, imagina a grandiosidade dessa cena, e da cena daqueles que já estão com o Senhor. Irmãos, esse número é uma coisa fantástica. Por isso que eu falo assim, quando lê um texto desse, gente, você lê com expectativa, não dá para ler apenas e falar, e virar a página, que é um dos textos que separa. E olha o que diz Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 e 10. Diz assim: depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Meus irmãos, que textos. Irmão, sabe o que é esse texto de Apocalipse?
junto com isso que Jesus está falando aqui é uma afirmação da palavra de Deus para falar para cada um de nós no Senhor. Nossa vida nas mãos do Senhor, ela não é em vão. Não é em vão. Se a nossa vida está nas mãos do Senhor, a gente não está passando aqui à toa nessa terra. Há uma esperança linda. Nós vamos estar com Cristo, com aqueles que são do Senhor. Irmãos, o texto está falando aqui, Jesus vai voltar para reunir, para buscar o seu povo. É isso que a gente vê na Bíblia, gente. A Bíblia não é um livro complicado só para trazer regras e isso, aquilo, outro, e peso na vida daqueles que são crentes do Senhor, cristãos, discípulos de Jesus. A Bíblia está uma anunciação desde os Gênesis, por todos os livros desse dia. É para mostrar como que Deus escolhe, que vai chamando de seu, vai preparando para esse dia. Irmãos, essa volta de Jesus é o grande dia. A gente chama de celebração os nossos encontros da manhã aqui, e outras igrejas que estão reunidas no dia de hoje também celebrando a Jesus, mas vai ter um grande dia de celebração. Está por vir. Eu sei de uma coisa, estamos 2000 anos mais próximos desse dia. Essa é uma verdade. E aí, é interessante que os versículos 28 a 31 desse capítulo, Marcos 13, Jesus, ele vai apontar assim, que o tempo está próximo. Como é que a gente pode saber? Pela leitura. Vamos ler ali, versículos 28 a 31 novamente. Foca nessa leitura. Escuta. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que Ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Irmãos, presta atenção nos sinais. Os eventos que estão acontecendo nesse capítulo, e especialmente vou voltar agora um pouco sem poder ler, versículos 14 a 25. Jesus está aqui afirmando que tudo isso, tudo que ele está falando aqui, tudo que está escrito aqui, tudo que está registrado aqui, ele está falando, é para apontar, é para mostrar, é para nos direcionar para um final que está a caminho. Tem um final a caminho, gente. Principalmente para aqueles que ficam se perguntando às vezes, onde está Deus na história do homem? Mas sabe aquela grande pergunta filosófica sobre o problema do mal, as questões do mal? Ah, se Deus é justo e bom, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, tal. Mas saiba de uma coisa, essa história tem um fim. Tem um monte de coisa que eu não sei responder, que a gente não sabe responder. Aliás, essas coisas que você se questiona, essas coisas que você pergunta e fica perplexo de onde está Deus, na verdade, é para te mostrar a perplexidade da queda. Porque se não fosse a queda, não haveria essa pergunta. Se a queda fosse um absurdo, você não estaria perguntando sobre isso. Se a queda fosse algo que é um ponto como é que fala? Né? Se fosse isso, para que você tem essa pergunta no teu coração, se tudo é besteira? Por que você está com essas perguntas de valor moral e ético? Saiba de uma coisa, a Bíblia, o Evangelho, as palavras de Jesus afirmam que tudo isso aponta, vai chegar ao fim. Vai ter um dia que Deus vai dar de fato um basta a todo esse caos, o universo, que homens, mulheres, toda a criação está sofrendo, está recebendo aí. E é interessante, gente, que no versículo 30 diz assim, Jesus falando, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Eu leio isso, é claro que você tem que perguntar, ou deveria, porque eu me pergunto, quem é essa geração? O que Jesus está falando aqui? De novo, essa pergunta, ela tem várias respostas, tá? Mas uma que é possível a gente ficar com ela no dia de hoje, e é bem forte, é que Jesus aqui está se referindo àqueles que irão ver todas essas
coisas acontecerem. Desde os dias dele ali, na igreja primitiva, dos Atos dos Apóstolos, até ele chegar, até ele voltar. É o todo. Esta geração, nós fazemos parte. Passarmos por aqui, vamos ver o Senhor. Esta geração vai ver todas essas coisas acontecendo. Quer dizer, todas as gerações têm visto, desde que Jesus afirmou sobre isso, têm visto sinais, indicações sobre a iminência da volta de Jesus. E Ele está à porta. Irmãos, pensa o seguinte: pensa quando Jerusalém está em chamas, logo ali, no primeiro século. Qual é o que passa no coração da igreja, dos discípulos de Jesus, dos apóstolos ali, ainda presentes, vivos, quem está vivo ali naquele período? Jesus está voltando, está tudo caindo, está tudo se destruindo, está todo mundo morrendo, Jesus está na iminência de voltar. A igreja que vai ser perseguida nos séculos e após séculos, e pessoas que estão morrendo por causa do Evangelho. Jesus está voltando. Para quem está no início nos dias de hoje, a gente viu cenas fortes ano passado de irmãos sendo decapitados no Oriente Médio, na África, pessoas sendo queimadas vivas por causa do Evangelho. Para esses irmãos, Jesus está à porta. Agora, eu que moro num condomínio com uma piscina bonita, aquecida, academia, hoje que eu vou almoçar, hoje não vai ser um churras, mas vamos também, vamos comer. Está tudo disponível, tem cartão de crédito aqui no bolso. Jesus, segura mais um pouquinho, vai. Pagando a prestação para ir na Disney ano que vem com as meninas. Estou na eminência de me informar, de fazer um curso novo, uma promoção. Jesus, segura aí um pouquinho mais, porque não está tão à porta assim, né? Não está tão à porta assim, mas sobe os morros, aqui no Brasil mesmo, para ver a urgência de Jesus estar às portas. Vai para a periferia da nossa nação, gente. Eu falei aqui, mas eu sei que tem pessoas aqui que são estudadas e que sabem, que estão atentas às notícias do dia a dia do Brasil. Meu irmão, Brasil não é Santo André, ABC, São Paulo, Sudeste. Por favor, é mais complicado do que você está vendo. Você trabalha aqui na região da Paulista, na parte industrial, metalúrgica. Meu amigo, os irmãos que eu entendo isso, depois de conversa tomando um cafezinho, por favor, sem polemizar, os irmãos que ficaram perplexos porque o Norte votou de uma maneira diferente de todo o resto do Brasil. Quanto tempo faz que você não viaja para o Norte, para o Nordeste mesmo, bravo? Estou falando de Fortaleza. Estou falando para Maranhão, curtir férias. Estou falando para você ir numa região que eu fui em 95, de férias, em janeiro de 95, chamada Quixeramobim, interior do Ceará. Quem não sabe o que é isso, vai tentar descobrir, sério mesmo. Quixeramobim. Vai na região dessa do Ceará, para você entender que desde 95 até 2018, onde nós estamos hoje, a mudança ali sanitária foi pouca. A mudança na educação foi pouca. Então ali tem uma igreja reunida, talvez no dia de hoje, que a urgência de Jesus está às portas para voltar. Senhor, volta. Volta, porque tem pessoas que pensam que o Bolsa Família é a nossa salvação. Não, não. A salvação está em outro patamar, porque isso aqui não segura a desgraça que a gente está inserindo e vivendo. É mais grave, é mais pesado, é mais sério. Irmãos, é por isso que a gente pode olhar para esse texto aqui num domingão igual hoje, e a gente vai com o rodízio aqui numa boa. Eu estou falando para você nem comentar, por favor, né? Estou falando a literalidade disso. Eu estou falando o seguinte, desculpa, gente. Se tem um texto desse que Jesus está falando aqui, aí sim, aí é para valer. Não dá para você ficar em Faustão, pela da tarde, sabe, para encher besteira o teu coração, a tua mente, diante de um texto gravíssimo e sério que Jesus está falando aqui. E de novo, gente, por que ele está falando isso? Porque, continuando, versículo 24, que começamos o texto de hoje, Jesus está falando que, define Maria, ele está falando, haverá uma tribulação que
quase certa, ele está falando ali da destruição do templo e a partir dela, mas lembrando que assim como os profetas do Antigo Testamento falavam, e Jesus faz muito disso, dá um sinal, fala de uma profecia que parece que um evento próximo sinaliza essa profecia, mas parece que ela é sombra para um evento futuro. Essa é a questão dessa tribulação. Há uma tribulação que a igreja ali vai viver, irmãos ali vão viver, vendo a destruição do templo. Lembrando que na cabeça de um judeu, o templo, por ser ali o lugar da presença de Deus, onde Deus habita fisicamente, eles pensam que aquele lugar é indestrutível. Então, para um judeu ver o templo ser destruído, ele falou: é o fim, acabou o mundo. Não é uma coisa igual a gente olha e fala: que besteira, né? Um prédio, a igreja, são as pessoas, tal. Mas na cabeça do judeu ali não, é coisa física, palpável, tem significado, tem a presença de Deus ali. Por isso que é meio. Aí sim, desculpa, entre aspas, né? Aí o pessoal traz essa coisa judaizante para os dias de hoje, pensa que quando você vai com aquele treco lá, aí, o Espírito Santo vai começar a soprar aqui no nosso meio, é uma paranoia, né, de falta de discernimento da palavra de Deus. E aqui, de novo, gente, vamos para o texto, ele está apontando, há uma destruição ali, iminente, mas há uma tribulação futura. Há uma tribulação que está por vir. E aí, a gente tem que voltar para textos que eu não vou ler. É Daniel, capítulo 9, Apocalipse 7, que eu já estava lendo com vocês. Apocalipse, capítulo 11, 12, 13. E aí você tem lição de casa para fazer. Vocês querem levar essa série e tentar, pelo menos, ter um vislumbre de entender textos que são mais densos da palavra de Deus. E o versículo 31 fala novamente, olha o 31, que a palavra, ele usa a palavra passarão. E aí, de novo, para fazer a conexão aqui, ele está falando que o templo será destruído, estamos falando que a história vai chegar ao fim, essa terra e o céu presente irão passar, vão passar. Aliás, é o que diz o Apocalipse 21:1, quando diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Mas o versículo 31 termina afirmando: mas as minhas palavras, quer dizer, a palavra de Deus, jamais passarão. Irmãos, nada é tão verdadeiro, permanente e seguro para mim e para você, para a nossa vida, que a palavra do Senhor. Quando eu falo palavra do Senhor, é mais do que falar de livro e páginas, tá? É aquilo que está falado, está dito aqui. A palavra do Senhor. São as versões da Bíblia, não é papel, não é tablet, não é coisa digital, é o conteúdo dessa palavra. Aquilo que Deus tem falado, é isso que vai edificar, é isso que nos firma, é isso que nos dá base, é isso que nos dá um chão que não vai ser chacoalhado, a gente vai cair para tudo quanto é lado. E Jesus deixa claro nesse texto que Ele virá novamente, mas Ele fala também que apenas Deus sabe quando. Versículos 32 a 37. Ninguém sabe a hora, Deus está falando, nem os anjos do céu. É interessante que Jesus só vai se colocar nesse texto falando que nem o Filho, apenas o Pai. E aí, para quem assim tem, não está ainda, não temos a palavra familiarizado, mas você que ainda está trabalhando valores da palavra de Deus e do Evangelho, do Novo Testamento em particular, e de Jesus, o que Jesus está falando aqui, eu quero só te deixar claro: sim, Jesus é Deus. Sim, a gente afirma a divindade plena de Jesus. Ele é Deus. A palavra de Deus vai afirmar isso, e Ele mesmo vai falar frases, palavras afirmando sobre isso. Como Deus, Ele tem todos os atributos que nós falamos sobre Deus, incluindo a onisciência. Mas fala, peraí, Jesus é Deus, é onisciente, como é que agora Ele fala que Ele não sabe quando Ele vai voltar? Só que esse texto, essa declaração de Jesus, ela vai fazer sentido, e aí a gente pode gastar horas falando sobre isso, que não é o caso hoje, mas você precisa pensar nisso dentro daquilo que é diante do mistério, que é a encarnação de Jesus. Ao se tornar homem, ao entrar nessa realidade de espaço e tempo, aquele que é o
Filho de Deus, aquele que é Deus, ele não desistiu da sua divindade, ele continua sendo Deus. Que ele deixou de lado por um tempo é a sua glória. É outra coisa. Inclusive a gente encontra isso no texto de João, capítulo 17, versículo 5, e num texto clássico que é Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, quando fala que ele abriu mão da sua glória. E ao fazer isso, o que Jesus faz é ele, por um tempo, a gente é muito limitado para explicar algo que é um mistério, algo que é grande demais para a gente, mas só para tentar aqui não perder ninguém, o que Jesus tenta fazer aqui, o que Jesus faz aqui, é que ele abre mão, por um período de tempo, de alguns dos seus atributos. Neles está a onisciência. Esse momento da encarnação, ele não é um Deus onisciente. Aliás, isso é uma coisa da beleza e do mistério da encarnação, porque aquele que era e é Deus, Deus Filho, temporariamente suspende seus atributos divinos para viver uma vida humana plena. Ele é plenamente homem. Ele tem uma vida autêntica como homem, submisso totalmente a Deus, na dependência total do Espírito Santo. É louco tudo isso. É grande demais pensar tudo isso. Mas se você fica assim com coisas difíceis para entender Jesus encarnado e suspendendo essas questões dos seus atributos, basta você tentar compreender um pouquinho sobre o que é na história dos evangelhos. A gente lê que Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus ficou cansado, Jesus dormiu. Sabia? Jesus dormiu. Você que é workaholic, que se agrada de falar, não, eu trabalho demais. Aí até baba, né, na hora de falar tudo isso. Você se orgulha de ser um cara que trabalha 20 horas por dia e só dorme 4 horas. Não, comigo. Quem está perdendo é você, porque Jesus dormiu. Parece que ele dormiu bem, viu? Tem uma situação ali dos evangelhos que o pessoal sacode tudo e ele está lá, está dormindo. Não pensa à toa. Assim como Jesus comeu bem, gente. A gente já estudou isso aqui na igreja quando a gente estudou um livro chamado A Mesa com Cristo. Eu quero te indicar, se você nunca leu esse livro, leia. Faz base da nossa filosofia de igreja, A Mesa com Cristo, do pastor Tim Chester. Ele trabalha no Evangelho de Lucas, passagens onde Jesus está à mesa com alguém. Jesus está comendo. E o mais louco, gente, só para a gente aqui pensar junto aqui e sair daqui pensando legal sobre isso. Você já parou para pensar que depois de ressurreto, Jesus come? Ele não é ressurreto, ele tem um corpo que não precisa de mais nada. Ele come de uma maneira gostosa, de comunhão, curtição, e parece que tem uma grande celebração, vai ter uma mesa para todos nós. E aí, meus amigos do churrasco, imagina o que é pensar no churrasco celestial maior do que aquele que a gente desfruta hoje. Porque os prazeres que nós temos aqui, de Deus, churrasco é do Senhor, meu irmão. Mas se você tem prazer nisso, imagina isso exponencialmente. Eu não sei nem falar o que é isso, mas exponencialmente uma outra dinâmica. É o céu, sem o pecado, sem nossos estragos, sem vaca louca. O que é isso, gente? É demais. Agora, é interessante que Jesus fala, ele está falando, não sabemos a data exata da sua volta, mas sabemos o que devemos estar fazendo até ele vir. Porque Jesus diz assim, e ele está falando por todo esse capítulo, gente, eu vou terminar com isso para a gente poder orar. Jesus está divertindo, porque a ênfase desse texto não é para a gente ficar paranoico com a volta de Jesus e contando e se reunindo, e vamos fazer a campanha de 40 dias para alguém aqui, Deus falar sobre o retorno essa semana que vem ou não, não é isso. Mas a questão aqui, Jesus está falando no capítulo 13 inteiro sobre vigie, fique alerta, não passe por essa vida desatento não, tipo, deixa a vida te levar, não, esse texto não é da palavra não, é pouco estranho, né? É pouco estranho, né? Porque a palavra vigie, preste atenção. Se ele disse isso, gente, ele fala isso no versículo 37, bem claro, digo a todos, vigiem, da maneira como termina esse capítulo. Mas se Jesus dissesse isso
uma vez já seria suficiente para a gente, de fato, vigiar, prestar atenção. Mas se ele diz isso, só no espaço que é o último bloco aqui, do versículo 33 ao 37, porque ele diz antes, mas do versículo 33 a 37 ele vai falar pelo menos 4 vezes sobre vigiar e vai falar sobre ficar atento. Só na conclusão. Quer ver? Fiquem atentos, versículo 33. Vigiem, no mesmo versículo. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa e carrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontrem dormindo, que eles digam a todos, vigiem. Última palavra, vigiem. Irmãos, esse que eu quero terminar. Jesus virá. Portanto, vigiem. Você quer entrar na presença do Senhor.